para encerrarmos esta primeira viagem missionária, uma vez eles estando em Icônio e Deus produzindo ali muitas maravilhas, está escrito que a perseguição que se iniciou lá em Antioquia da Psídia ganha então um incorporamento, né? E ela começa então a ter que Barnabé e Paulo tomar a atitude de sair de Icônio. Eles saem de Icônio após muitos dias e vão para as cidades da Licaônica, ainda na região da Galácia, de Listra e de Derbe. Então eles chegam em Listra e ali acontece um ato sobrenatural, um milagre, né? Onde um homem coxo ele passa a andar, um aleijado, e aquela população que cultuava deuses gregos e outros deuses, eles tentam então ali adorar a Paulo e Barnabé, e Paulo se levanta e prega ali para aquelas pessoas juntamente com Barnabé, convencendo-os que quem fez aquele milagre não foram eles, mas foi o Deus Todo-Poderoso, né? Através do seu Filho Jesus Cristo. E enquanto eles estão ali pregando o Evangelho àquelas pessoas, a perseguição que se iniciou em Antioquia da Psídia, que desceu até Icônio, chega também nas cidades da Licaônica e em Listra, e faz ali um grande movimento de perseguição contra Paulo e Barnabé, de maneira que aqueles que estavam, de certa forma, aprovando o milagre que havia acontecido, aquele milagre espantoso para aquela sociedade, ao ponto de eles quererem adorar Paulo e Barnabé, pensando que eram deuses que haviam descido na face da terra, e Paulo vai dizer: não, quem operou esse milagre foi Deus através do seu Filho Jesus Cristo. E então Paulo vai pregando ali acerca do Evangelho do Reino de Deus. E nós temos então essa mudança repentina através ali de uma massa de manobra desses grupos religiosos que desceram, juntamente com lideranças governamentais que tinham ali certa influência, que estavam no meio. Então criam ali um ambiente de truculência, e eles vão apedrejar a Paulo, dando Paulo como morto. Talvez seja talvez um dos momentos mais difíceis dessa primeira viagem missionária, porque eles saíram de Antioquia da Síria, passaram por Seleucia, Salamina, Pafos, Perge da Panfília, Antioquia da Psídia, Icônio, e agora que chegaram nas cidades da Licaônica, na Galácia, a perseguição se deu a tal ponto, né, não apenas de prender, mas de apedrejar, dando Paulo como morto. Então, Deus operando um milagre, salvando almas, e agora Paulo dado como morto diante dos olhos daquela massa, né, truculenta e furiosa. Mas os irmãos que ali estavam, Barnabé e aquelas pessoas que haviam desde Icônio, talvez acompanhando, ou alguns irmãos que estavam ali em Listra, que haviam se convertido, auxiliando, levaram Paulo então para um lar e ali cuidaram das suas feridas, e tendo ele melhorado, continuaram então a viagem para, o texto diz, no dia seguinte, para a cidade de Derbe. E ali eles permaneceram então durante ali um período pregando o Evangelho. Nós temos então, podemos dizer assim, o final desta rota, porque a partir de então nós temos um regresso desses missionários, Paulo e Barnabé, voltando pelo mesmo percurso até Antioquia da Psídia. Depois eles descem e vão para a Atalia, né, para pegar ali uma embarcação. Mas dois pontos importantes no regresso deles, porque o texto diz que Paulo e Barnabé eles foram constituindo presbíteros nos locais onde eles passaram, principalmente ali na região da Galácia, e pregando a mensagem que importa, que nós passamos por muitas tribulações, né, enquanto estivermos servindo a Deus ainda nesta vida. Então passaremos por muitas lutas, passaremos por muitas batalhas. Desta maneira, Paulo animava os irmãos, encorajava-os
a enfrentar as perseguições, a enfrentar os problemas, a enfrentar as batalhas, né? É uma palavra de esperança, dizendo, olha, não desanime quando as coisas não forem bem. Não desanime quando houver batalhas, quando houver pressões, quando houver perseguições. Antes, renova, né, o seu entendimento em Cristo, busca força em Cristo, porque convém que nós passamos por essas batalhas. Então, perseguições tanto religiosas, quanto políticas, quanto perseguições, às vezes dentro do próprio lar, de forma de desentendimento. Então, sempre haverá batalhas. E no sentido também financeiro, de famílias, no sentido de trabalho e assim por diante. Então, sempre haverá guerra, sempre haverá lutas, mas tem de bom ânimo, porque Cristo está conosco e nos concederá a vitória. Então, Paulo volta ali conscientizando a igreja, os novos membros, porque é um ambiente distante de Jerusalém, dentro dessas províncias. Todavia, Paulo queria que eles permanecessem firmes. Então, Paulo vai fazer o que, juntamente com Barnabé? Constituir uma liderança. Então, eles colocam líderes, justamente pessoas que durante esses 3 anos dessa viagem missionária, pessoas que receberam um chamado, que se converteram, que receberam um chamado, pessoas que tiveram ali uma vida transformada, que o Espírito Santo operou na vida desses homens e os enchendo, fazendo deles um instrumento, né, nas suas mãos. Então Paulo vai ali juntamente com Barnabé olhando essa liderança, essas pessoas que estão posicionadas, e vai ali constituir então presbíteros à frente desta obra, para liderar estas congregações, estar à frente deste campo, dessas cidades, auxiliando os novos membros e também pregando o Evangelho. É um detalhe importante na teologia paulina, que nós vemos sempre Paulo organizando, né? Nós temos lá a carta de 1 Coríntios capítulo 11, que fala acerca da ceia do Senhor. Nós vemos ali os detalhes enriquecedor da organização que Paulo trata com a igreja, não apenas no sentido de liderança, mas até no sentido de liturgia. Então Paulo é esse obreiro que não apenas ganha almas, mas é um obreiro que organiza o corpo de Cristo que está nesse lugar, né, dentro de uma eclesiologia da sua época, estabelecendo ali as congregações, a liderança na frente desses irmãos, e assim o reino de Deus crescendo, prosperando, e o nome do Senhor sendo glorificado. Então isso é importante, isso fala nós temos dois obreiros, né? 3 obreiros saindo de Antioquia da Síria, que é Paulo, Barnabé e João Marcos. No final dessa viagem missionária, 2 obreiros, Barnabé e Paulo. João Marcos havia retornado em Perge, da Panfilha. Então vemos um início pregando o Evangelho, ganhando almas, passando por batalhas espirituais, por dificuldades que fez ali João Marcos voltar, por perseguições que se acerrou a partir de Antioquia da Psídia. Todavia temos o que? Frutos desta viagem missionária, né? Então o primeiro fruto aí é justamente estas almas que foram alcançadas, depois essas lideranças que são constituídas, então essa expansão do Evangelho que está sendo realizado nas regiões além da Síria, né? Agora não é apenas Jerusalém, não é apenas a Judéia, Samaria e Galileia e a região da Síria. Agora se espalhou, né? Pela região de Chipre, pela região de Perge da Panfilha, Antioquia da Psídia, Icônio, cidades da Licaônica, Lícia e Derbe, toda a região da Galácia. Então, novas províncias que estão sendo alcançadas pelo Evangelho, e é onde Deus está então salvando almas, transformando vidas. Então, são os frutos agora, são almas alcançadas, são liderança constituída, e eles retornam, e quando chegam então, navegando ali a partir de Atalia, chegando em Jerusalém, contam as boas novas aos apóstolos que ali estão, os obreiros que ali estão, a igreja que ali está estabelecida, e há uma grande alegria do que Deus havia feito então através da vida de Paulo e de Barnabé nesta viagem missionária, e de tudo que Deus havia realizado durante
estes 3 anos. Então, Deus os enviou, Deus os separou, Deus os chamou e Deus cuidou deles durante essa viagem e os deu vitória. Então, uma história extraordinária, cheia de intervenções divinas, de marcas profundas que Deus fez durante esta viagem missionária. E o fruto desta viagem missionária, além dos obreiros separados, as almas alcançadas, é justamente a carta de Paulo escrita à igreja da Galácia. Essa carta ela é muito importante, que ela aconteceu entre o intervalo da primeira viagem missionária e da segunda viagem missionária. A maior parte dos eruditos bíblicos acreditam nisso. E também o primeiro concílio da igreja ali em Jerusalém, a primeira vez que a igreja se reuniu para tratar aquilo que os gentios deveriam guardar, né? Então vai ser tratado este assunto, questão das festas judaicas, circuncisão e dentre outras coisas. Então vai ser chegado num consenso e isso agradou ao Espírito Santo. E então nós temos ali depois, durante esse intervalo, então esse concílio, esta carta escrita e depois aquilo que nós vamos chamar de segunda viagem missionária de Paulo. Espero poder ter contribuído com a sua vida espiritual através desses vídeos curtos, né, dessa playlist. E depois nós estaremos em uma outra oportunidade fazendo também aqui uma continuidade do segundo ano, da segunda viagem, da terceira viagem missionária de Paulo, e podermos extrairmos um pouco mais daquilo que Deus pode operar através dessas experiências vivenciadas por Paulo e Barnabé nas nossas vidas. Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.